Olá, eu sou o Flávio Morgado, estou aqui para conversar hoje com você sobre como se faz a inserção e formatação de dados em planilhas eletrônicas como o Excel. Isso parece ser uma coisa muito trivial, mas tem alguns macetes e perigos na inserção de dados que deixam as pessoas confusas. Nós também vamos comentar sobre como manipular as linhas e colunas da planilha para que você tenha um controle maior sobre as tabelas que você cria com o Excel. Bom, então, a partir de agora, vou usar o Microsoft Excel para minha explanação. Eu estou aqui com o Excel aberto numa planilha em branco, nova planilha. Então, o primeiro conceito é a seleção de uma linha ou coluna inteira. Para isso, basta apontar o mouse para o cabeçalho de linha ou coluna e clicar. Com isso, você seleciona todas as células possíveis da planilha. A mesma coisa é com uma linha. Clica para o número do cabeçalho da linha e clica. Selecionou todas as colunas da linha. Existe um botãozinho aqui no canto esquerdo superior da planilha, que fica à esquerda das colunas e acima das linhas, que quando você clica, seleciona todas as células. É importante que você saiba que esse botão é perigoso, porque se você pressionar Delete, limpa toda a planilha. E é uma forma também mais fácil de vir e clicar e botar limpar tudo aqui no menu do Excel, para excluir não apenas conteúdo, mas como qualquer formatação. Se você quiser selecionar mais de um cabeçalho de linha ou coluna, você clica no primeiro e arrasta para os próximos cabeçalhos. Mantenha a tecla Ctrl pressionada para selecionar cabeçalhos salteados, não contíguos. E para alterar a largura das colunas selecionadas, aponte o mouse para a borda direita do cabeçalho de qualquer coluna, diminua ou alargue e todas as colunas terão a mesma formatação. A mesma coisa com cabeçalhos de linhas. Posso selecionar quantos eu quiser, com ou sem Ctrl, clicando no cabeçalho de linha, e depois eu arrasto a borda inferior. Note que o cursor do mouse sempre muda para um cursor norte-sul na linha ou leste-oeste na coluna. E assim eu consigo manipular as linhas e colunas de um cabeçalho. Para alterar todas de uma vez, eu clico no botãozinho aqui do lado, no botão Seleção, altero a largura das colunas, todas de uma vez, altero a altura das linhas, todas de uma vez, e elas todas vão responder. Agora nós vamos lidar com conceitos de célula e conteúdo. Sempre que você clica numa célula do Excel, ela tem uma anatomia. Essa anatomia se refere a como o cursor do mouse se relaciona com a célula. Você vê que o cursor de cruz larga, esse cursor que você está vendo aqui, ele serve para você selecionar uma ou mais células. Independente de ser uma ou várias, existe sempre um quadradinho no canto direito inferior. Este quadradinho é chamado seletor. Quando eu aponto o mouse para o seletor, ele vira uma cruz fina. Então, ele sai de cursor de seleção para cursor de seletor. A mesma coisa acontece quando eu aponto para a borda da célula. Então, o mouse ele vira um cursor de movimentação. Vê que ele tem as 4 setas norte, sul, leste e oeste na ponta da seta do mouse, o que diz que eu posso arrastar e mover o conteúdo da célula. E quando eu pressiono Ctrl e aponto para a borda da célula, ele bota um mais pequenininho acima do cursor do mouse, indicando que ele vai fazer uma cópia. Então, vou digitar o número 1 aqui nessa célula e vou arrastá-lo para outra célula, pela borda. Então, assim, eu estou mudando o conteúdo da célula. Agora eu vou clicar em Ctrl e vou arrastar pela borda. E agora eu vou copiar a célula. Eu posso copiar para quantas células eu quiser. Quero chamar a sua atenção que se você mover a célula para cima de uma célula que já tem dados, o Excel vai dar um alarme. Já existem dados nesta célula. Quer substituí-lo? Se você der OK, ele vai mover daquela posição para essa. Para apagar, basta pressionar Delete. Para apagar todas as células, você clica no botão de seleção, pressiona Delete. Agora nós vamos lidar com o conceito do seletor. O seletor é feito para propagar um valor. Se eu tenho o número 1 ou qualquer valor, aponto para o seletor e arrasto para baixo, ele vai propagar o número 1. Mas se eu aponto para o seletor
pressiono Ctrl e mantenho pressionado e arrasto para baixo ou para a direita, ele vai contar. Se você colocar um número inicial como 0 e um número final como 5, com uma diferença de 5 entre os dois números, marcar os dois números, apontar o seletor e arrastar para baixo, ele vai contar pela diferença do seletor. Note que o cursor do mouse está mostrando que ele está contando de 5 em 5. Agora que já temos uma pequena tabela inserida, vamos comentar sobre como inserir linhas e colunas em qualquer tabela do Excel. Para inserir uma linha ou coluna, você deve clicar no cabeçalho de linha ou de coluna, clicar com o botão direito do mouse e escolher inserir. É importante que você saiba que a coluna é sempre inserida à esquerda da coluna selecionada e a linha é sempre inserida acima. Então, se eu quiser inserir uma coluna à esquerda da coluna A, eu clico em A. Quando eu clicar com o botão direito do mouse, eu vou selecionar o menu Inserir e aqui vou inserir uma coluna. Se eu quiser excluir essa coluna, eu clico com o botão direito do mouse e escolho Excluir. O número de cabeçalhos de colunas selecionados é o número de colunas que eu irei inserir. Eu selecionei 3 colunas. Quando eu clicar com o botão direito do mouse e escolher Inserir, vou inserir 3 colunas à esquerda da coluna A, que se tornou coluna D. A mesma coisa com relação à inserção de linhas. Se eu quiser inserir uma linha, eu clico no cabeçalho de linha, clico com o botão direito e escolho Inserir. A linha será inserida acima. Se vocês quiserem inserir 3 linhas, agora entre a linha 3 e a 4, eu marco 3 linhas a partir da linha 4, clico com o botão direito e dou Inserir. Para excluir linhas e colunas, eu posso selecionar as colunas, todas que eu desejo excluir, clicar com o botão direito e dar Excluir. Posso até selecionar linhas ou colunas salteadas, clicar com o botão direito do mouse e dar Excluir, e eu vou inserir ou excluir linhas na minha tabela. Para continuar com o nosso treinamento, vou clicar no botão de seleção de todas as células e excluí-las. Agora vamos a um conceito simples, mas que para algumas pessoas ele tem um comportamento complexo, que é o conceito de número e texto. Vou digitar na célula A1 o número 1, na célula A2 a letra A. Você percebe que aconteceu um fenômeno. O número 1 alinhou à direita e a letra A alinhou à esquerda. Isso é uma coisa clássica nas planilhas eletrônicas. Números alinham à direita, textos alinham à esquerda. Então, toda vez que eu digitar um texto, ou seja, um conjunto de dados que tiver um caractere não numérico dentro de um numérico, vai alinhar à esquerda. A confusão aparece quando eu quero digitar um número decimal. No Windows em português, o separador decimal é a vírgula. Então, se eu digitar 1,1, alinhou à direita. Então, eu tenho um número 1,1. Agora, se eu digitar 1.1, onde ponto não é o separador decimal, e der Enter, ele alinha à esquerda. Isso significa que esse valor não poderá ser feita uma conta com ele, porque ele não é um número. Para o Excel, ele é um texto. É feita uma sucessão de caracteres textuais. Agora aqui, eu vou digitar uma data. Vou botar 1 de 22. E o Excel faz essa formatação que bota um monte de caracteres sustenidos, ou hashtag. Se eu quiser ver o número, vou ter que apontar para a borda direita da coluna e arrastar para a direita, para aumentar a largura da coluna. Aumentando mais, eu percebo que a data está alinhada à direita. Isto porque, em todos os computadores, no Windows especificamente, sempre que a gente digita uma data, o computador transforma essa data num número serial, onde 1 de 1900 refere-se ao número 1. E de lá para cá, os números dos dias vão contando positivamente. Então, o que nós temos aqui é um número serial da data que eu adicionei. Observe que o Excel formatou esta célula com data, enquanto as demais estão formatadas no formato geral. Se eu adicionar o formato geral a esta célula, vou ver qual é o número serial correspondente a esta data, que é 44.562 dias depois do
primeiro dia do século XX, 1 de 1900. E isso tem uma implicação muito simples. Como as datas são, na verdade, números sequenciais, para o Excel é muito fácil fazer contas com datas e retornar uma data. Diminuir uma data de um valor, diminuir ou somar um valor a uma data, vai me dar outra data. Diminuir uma data da outra vai me dar um intervalo de dias entre as datas, ou o intervalo que eu quiser, porque eu posso modificar para mês, ano, semanas, como eu quiser fazer. Se eu transformar em data novamente, ele vai me dar a data correspondente. E eu posso também botar uma data completa. E aqui eu terei que clicar e arrastar para ver essa data completamente. Então, se eu quiser saber qual foi o dia que eu nasci, boto aqui minha data de nascimento e dou Enter, e ele vai dizer, eu nasci numa terça-feira. E eu posso trocar o formato de data aqui para data abreviada novamente. Agora, se eu digitar uma data inválida, 30 de fevereiro de qualquer ano, ele não vai converter numa data, porque não existe dia 30 de fevereiro, assim como não existe dia 31 de abril. Ele não vai converter numa data, vai continuar como texto, porque na verdade são caracteres numéricos com caracteres textuais, que é a barra de divisão, de separação, então ele configura como um texto. Finalmente, para eu inserir um número textual, e há muitos números textuais, que são números que eu não vou fazer conta, como um número de telefone, um número de CPF, eu vou preceder o valor por uma aspas simples. Digito a aspas simples e digito o número, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai entrar aqui alinhado à esquerda. Então, veja bem, este valor agora não é um número, é uma data. E assim eu posso digitar sequências numéricas como números de telefone, CPF, CGC, sem que o Excel pense que eu esteja querendo fazer uma conta. Vamos tratar agora da digitação de horas. Você digita uma hora separando a hora dos minutos com o caractere 2 pontos. Então, se eu digitar a hora de agora, que é 15h48, e der Enter, ele vai alinhar à direita. Se ele está alinhando à direita, é um número. E ele vem aqui e formatou a hora com formato personalizado. Ele também pode formatar com formato hora, quando ele adiciona, então, os segundos. Mas se eu vier e colocar o formato geral, você vai ver que a hora é um número decimal. Então, qualquer número decimal pode ser convertido em hora. É interessante notar que o Excel pode não reconhecer uma hora como a gente digita. Se eu digitar 25, 2 pontos e 56, ele vai converter essa hora em 25,56,00, como se fossem 25 horas. Agora, se eu botar um número muito grande nos minutos, 25,80, ele não interpreta como minuto e formata como texto. Então, já não consegue formatar uma hora. Se eu vier aqui, nesta hora, e botar com o formato hora, ele vai me converter para 1 hora e 56. Eu botei 25,56, e no formato hora, ele converteu para 1 hora e 56 do dia seguinte. E se eu botar no formato decimal, ele vai estar com esse formato aqui. E se eu voltar para o formato hora, data abreviada, você vê que ele me bota a parte inteira como o número 1, como o número sequencial, o número primeiro dia de 1900. E a hora como a parte fracionária. Se eu retornar essa célula aqui para hora, ele vai me retornar essa hora, 1h56. O que é bastante curioso. E você sabe com isso que você também pode fazer cálculos com horas muito facilmente. Para sua informação, o Excel tem 15 casas decimais de precisão e que ele pode fornecer horas com um formato de até 18 nanosegundos de precisão na hora. Há um corolário importante nessa questão de se inserir datas e horas, é que se eu excluir a data de uma célula ou a hora de uma célula formatada com formato hora e depois me esquecer e vier aqui digitar um número, 12, quando eu pressionar Enter, ele vai converter em hora.
A mesma coisa aqui, eu vier digitar 43, ele vai converter em hora. E ele botou aqui o 43, como ele levou para o dia 12 de fevereiro de 1900, botando a hora 000, porque não tinha casa decimal. Isso é muito emblemático. Quer enlouquecer uma pessoa com Excel? Limpa tudo, formata como hora e dá a planilha para usar, que a pessoa não vai entender nada, porque tudo que ela digitar vai ficar assim, ela não vai conseguir entender porque os números funcionam. Para retornar ao padrão, use geral. Essa é uma brincadeira que eu não recomendo que você faça. Nós vamos falar agora sobre os formatos numéricos que você pode utilizar para apresentar um número sem modificar o seu valor. Então aqui eu vou digitar 0,5. Aqui eu vou digitar o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui vou digitar o mesmo número com casas decimais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você pode ver que todos estão alinhados à direita. Vou arrastar a largura da coluna para ficar maior. Todos estão alinhados à direita, então são números. E agora vamos brincar com o formato. Estando com os números digitados, agora eu vou brincar com os formatos numéricos. O primeiro formato que eu vou aplicar é o formato moeda. O formato moeda adiciona o símbolo de real à esquerda e formata como número. Veja bem que as letras R cifrão não fazem parte do valor. Eles só são exibidos na célula. Se eu digitar R cifrão maiúsculo, espaço 0,5, o Excel vai reconhecer e vai formatar como moeda, mas não é o mesmo formato. Veja bem que o formato original ele alinha o símbolo de moeda à esquerda, e aqui ele está colado no número. Eu também posso vir aqui e trocar para o formato português, que é Real Brasil, para o formato em inglês, que é cifrão dólar, para euro. Ou retornar aqui ao formato contábil. Estando com a célula aqui no formato contábil, eu posso formatá-la com o formato porcento. O formato porcento multiplica o valor por 100 e adiciona o sufixo de percento, assim. Isso significa que, apesar de eu ver 50%, o valor armazenado é 0,5. Eu teria que transformar no formato geral para ver esse valor. Eu também posso vir numa célula qualquer e digitar 35%. Ele vai armazenar 35%, mas o valor real, na verdade, é 0,35. Um número muito grande também pode ser apresentado com separadores de milhares. Aqui estão. Então, ele vai botar pontos entre os milhares, que é o separador utilizado no Brasil. 123.456.789. No entanto, esses pontos não podem ser digitados no número, porque o Excel pode não interpretar assim e não digitar um número como um valor, e sim como um texto. Podemos fazer o teste. Dessa vez ele reconheceu. Apesar do Excel poder reconhecer o valor como um número e colocar os caracteres separador de milhar corretamente, quando eu digito 123.456 e ele formatou com o número 123.456. Finalmente, eu tenho um número que tem várias casas decimais de precisão. Eu posso aumentar as casas decimais ou diminuí-las. Quando eu for diminuindo, o Excel vai arredondar. E o Excel poderá acrescentar um ao valor anterior quando o número ocultado for igual ou superior a 5. Assim. Então ele aumentou para 7, 9, ele vai arredondando. O número continua o mesmo. E se eu arredondar para 0 casas decimais, vai passar para 123, porque ele tem que ser maior do que 5. E assim eu vejo como funciona a precisão da apresentação, que não tem absolutamente a ver com a precisão do valor armazenado. Uma das formas de fazer uma planilha eficaz é criando formatos personalizados, que será objeto de nossa próxima aula. A última parte dessa nossa instrução vai lidar agora com a formatação de textos. Para isso, vou limpar a planilha novamente. Vou vir aqui limpar tudo para tirar os formatos também.
E agora eu vou digitar um texto aqui. Introdução ao Microsoft Excel. Como você vê, o texto está na célula A1, mas parte dele parece estar na célula B1. Isso acontece e as pessoas acham que a célula B1 tem algum conteúdo, mas se eu clicar aqui, não há nada na barra de fórmula. Então, o que acontece é que o texto do Excel ele vai avançar para as colunas adjacentes até achar uma célula cheia. Se eu achar uma célula cheia, como eu digitar um valor aqui, texto da aula 1, da aula de formatação. Texto da aula de formatação. Eu trunquei o texto aqui. E agora eu posso digitar mais um texto aqui, que vai ser, posso quebrar o texto automaticamente. Eu posso fazer com que o Excel faça com que todas as células da primeira linha da minha tabela exibam o texto em mais de uma linha. Para isso eu marco as células, não é as colunas, as células, e clico no botão quebrar texto automaticamente. E depois disso eu posso alargar as células do jeito que eu quiser, para que elas tenham uma menor largura e uma menor altura, assim. E formate melhor a minha tabela. Um outro conteúdo que eu quero dividir com vocês é sobre a mesclagem. Eu vou digitar aqui célula 1, aqui célula 2, aqui célula 3 e aqui célula 4. Como muitas pessoas usam o Excel para fazer tabelas, é bom que você saiba que eu posso mesclar duas ou mais células, transformando numa célula só. Sempre que isso acontecer, o conteúdo ficará da célula do canto superior esquerdo. Então, se eu clicar aqui em mesclar e centralizar, eu vou ter só célula 1, o Excel vai me dar uma mensagem, a célula preservada será essa aqui, e vai centralizar. E agora, se eu quiser desmesclar, basta eu clicar aqui e ele vai voltar ao padrão. No entanto, não vou ter mais o valor, pois ele foi perdido. Da mesma forma, posso desfazer, é a única forma de ter o valor, ou posso marcar as 4 células e transformar numa célula só, origem das 4, mesclar e centralizar. Nessa situação, eu terei a célula formatada aqui, posso modificar o alinhamento vertical dela, perdi os demais valores e o endereço da célula é o endereço da célula original. As demais células não têm mais o endereço disponibilizado. Com esses artifícios, você pode usar agora as ferramentas de formatação de texto, de alinhamento de texto, na vertical ou na horizontal, de inclinação de texto, de também aumentar ou diminuir o recuo da célula, e você vai ter um controle completo sobre a formatação de suas tabelas. Encerramos aqui o texto dessa aula de inserção de dados e formatação da planilha, e na nossa próxima aula você vai aprender a usar os formatos personalizados para dar um efeito todo especial nas suas planilhas. Até lá, então!